Capítulo 15. Daquelas coisas pelas quais os homens, e especialmente os príncipes, são louvados ou vituperados. Resta ver agora quais devem ser os modos de proceder de um príncipe para com os súditos e os amigos, porque sei que muitos já escreveram a respeito. Duvido não ser considerado presunçoso escrevendo ainda sobre o mesmo assunto, máxime quando irei disputar essa matéria a orientação já por outros dada aos príncipes. Mas, sendo minha intenção escrever algo de útil para quem por tal se interesse, pareceu-me mais conveniente ir em busca da verdade extraída dos fatos e não a imaginação dos mesmos, pois muitos conceberam repúblicas, principados jamais vistos ou conhecidos como tendo realmente existido. Em verdade, há tanta diferença de como se vive e como se deveria viver, que aquele que abandone que se faz por aquilo que se deveria fazer, aprenderá antes o caminho de sua ruína do que o de sua preservação. Eis que um homem que queira em todas as suas palavras fazer profissão de bondade, perder-se-á em meio a tantos que não são bons. Donde é necessário, a um príncipe que queira se manter, aprender a poder não ser bom e usar ou não da bondade, segundo a necessidade, deixando de parte, assim, os assuntos relativos a um príncipe imaginário e falando daqueles que são verdadeiros, digo que todos os homens, máximo os príncipes por situados em posição mais preeminente, quando analisados, se fazem notar por alguns daqueles atributos que lhes acarretam ou reprovação ou louvor. Assim é que alguns são havidos como liberais, alguns miseráveis, usando um termo toscano, porque avar em nossa língua é ainda aquele que deseja possuir por rapina, enquanto miserável chamamos aquele que se abstém em excesso de usar o que possui. Alguns são tidos como pródigos, alguns rapaces, alguns cruéis, alguns piedosos, um fedífrago, o outro fiel, um efeminado e pusilânime, o outro feroz e animoso, um humano, o outro soberbo, um lascivo, o outro casto, um simples, o outro astuto, um duro, o outro fácil, um grave, o outro leviano, um religioso, o outro incrédulo, e assim por diante. Sei que cada um confessará que seria sumamente louvável encontrarem-se em um príncipe, de todos os atributos acima referidos, apenas aqueles que são considerados bons. Mas, desde que não os podem possuir nem inteiramente observá-los em razão das contingências humanas não o permitirem, é necessário seja o príncipe tão prudente que saiba fugir à infâmia daqueles vícios que o fariam perder o poder, cuidando evitar até mesmo aqueles que não chegariam a pôr em risco o seu posto, mas, não podendo evitar, é possível tolerá-los, se bem que com quebra do respeito devido. Ainda, não evite o príncipe de incorrer na mafaina daqueles vícios que, sem eles, difícil se lhe torne salvar o Estado. Pois, se bem considerado for tudo, sempre se encontrará alguma coisa que, parecendo virtude, praticada acarretará ruína, e alguma outra que, com aparência de vício, seguida dará origem à segurança e ao bem-estar.